pô, tem uma polêmica aí, você até saiu numa matéria e tal, do assalto. Sim. Conta aí, que história é essa, cara? Cara, essa foi uma história muito louca. Nessa pegada de sempre estar indo e voltando do trabalho, né? E às vezes da igreja também, eu sentia essa convicção de que eu deveria pregar, porque vinha essa santa urgência que eu falei pra vocês. Cara, eu ficava pensando, imagina se acontece alguma coisa com essas pessoas hoje, elas não sabem o quanto elas são amadas. Elas não conhecem Jesus. Elas não vão saber quem Jesus é. Então eu tô tendo a oportunidade ímpar. E às vezes acontece esse tipo de coisa com a gente, né? A gente tem uma oportunidade pra falar do amor de Jesus. A gente tem uma oportunidade pra realmente manifestar o reino de Deus e dar o que a gente tem. Cristo em nós, a esperança da glória. E foi exatamente nesse momento que eu estava vivendo. Nessa pegada de voltar pra casa, só que era um dia que eu tava muito triste. Cara, tinha acontecido algumas coisas pessoais, eu tava assim, sabe aquele momento que você não quer saber de nada? Que você se fecha, né, no seu mundo, na sua dor, você fica ali, cara, e não que isso seja errado, mas pra mim naquele momento era errado. Eu percebi que eu estava fazendo da minha dor um lugar de esconderijo. Eu não estava me expondo ao reino de Deus ou ao amor de Deus. Eu simplesmente peguei a minha dor, peguei a minha insatisfação, o meu ódio, fiquei ali comigo. Uhum. E aí, nesse momento, eu peguei o ônibus, que inclusive, eu tinha perdido um ônibus, ou seja, não deu tempo de pegar o ônibus que tinha vindo em seguida, eu tive que esperar outro. E esse ônibus que eu esperei, eu estava sentado lá, naqueles ônibus que a catraca é na frente, sabe? Aqueles ônibus que você paga na frente e passa. Uhum. E aí eu entrei, tinha um lugar pra sentar, e aí eu fiquei ali, chateado, com raiva, pensando, e aí de repente veio aquele testemunho interior no meu coração, no meu espírito. Pregue a palavra agora. Falei assim, poxa Deus, tô triste hoje, não quero pregar. Queria ficar aqui na minha. E aí, mais uma vez, prega a palavra. E eu assim, lutando comigo, sabe? E aí, mais uma vez, prega a palavra. Uma pausa aqui. Uhum. Eu estava há uma semana de ir para uma conferência de avivamento na Argentina. Uma semana, mais ou menos. Eu tinha acabado de tirar a documentação para ir, que estava na minha bolsa naquele dia, na minha mochila. Eu estava com o celular novo, a mochila era nova. Então, assim, era um ambiente, uma situação perfeita para que eu perdesse até a oportunidade de viajar. E aí, cara, nesse momento em que eu ouvi o terceiro momento, né, que eu ouvi a voz de Deus falando, prega a palavra, eu disse, quer saber? A melhor defesa é o ataque. Eu me levantei, passei a catraca e eu comecei a dizer, licença, meus queridos, eu não conheço vocês, eu não sei quem vocês são, mas eu estou aqui para dizer o quanto amado vocês são. Na hora que eu falei isso, entraram 3 assaltantes no ônibus, colocaram faca no pescoço do motorista, outro no cobrador. O ônibus fazia zigue-zague e começou um desespero. E na hora eu fiquei assim, cara, eu tava pregando. Nunca imaginei que isso ia acontecer. Eu falo até com detalhes. Inclusive no livro Agitadores, eu compartilho um pouco sobre isso, com até detalhes. E o tempo foi passando, né, depois do assalto. Vou já voltar para a história. Você que tá ansioso aí para entender o que aconteceu. Alguns meses depois eu encontrei uma pessoa que me tocou e falou assim, eu te conheço, você tava no assalto. Eu tava lá. E aí eu convidei ela para também contar a história dela, a visão dela do assalto no ônibus. Que maneiro, cara. Foi muito louco. E aí, cara, voltando aqui, vamos lá voltar pro assalto. Quando eles entraram e o ônibus fazia zigue-zague assim, cara, eu fiquei assim, meu Deus, e agora? Como é que vai ser? Desesperado, né? E a gritaria no ônibus, você imagina. Cara, e tinha uns precipícios assim próximo. Então o ônibus começou a fazer isso aqui, ó. E muita gente gritando. E aí eu fiquei assim, Deus, só o Senhor pra intervir aqui. Mas foi muito desesperador, cara. Foi assim, algo que eu nunca imaginei viver em toda a minha vida. Juro pra vocês. Foi assim, muito louco a experiência. E aí, dado algum momento, eles pegaram e olha a situação. Todo mundo que estava na frente foi assaltado. Levaram tudo deles. Quem que estava na frente? Você eu estava na frente. Celularzinho novo, bolsinha Celularzinho novo. Só que eu já tinha passado a catraca. Então, assim, eu recebi um livramento de Deus, porque primeiro eu fui obediente, né? E aqui eu quero compartilhar um ponto pra você que está nos vendo nesse momento. Cara, obedeça a Deus independentemente da sua dor. Por quê? Porque quando a gente obedece a Deus, a gente está obedecendo a alguém que já sabe da eternidade. Ou seja, você está obedecendo de alguém que sabe o teu futuro. Então, cara, imagina se eu não tivesse obedecido. Primeiro ponto, eu teria sido roubado em tudo. Eu não conseguiria viajar, talvez.
e receber algo de Deus que Deus tinha preparado para mim naquele lugar, na Argentina, lá no Congresso de Avivamento que eu iria uma semana depois. Segundo ponto, cara, quando os assaltantes foram embora, que eles pularam do ônibus em movimento ainda, eu olhei para um lado, eu vi senhoras chorando, eu olhei para o outro, vi crianças, eu vi gente gritando desesperadamente. E a hora o Espírito Santo falou assim: essa é a hora. Esse é o momento. Levante-se e fale. Eu me levantei e comecei a dizer: queridos, ouçam-me, prestem atenção aqui. E aí a galera chorando, todo mundo sem entender. E eu falei assim: hoje o Deus que nos ama nos deu um grande livramento. Vamos orar agora, para que o reino de Deus venha sobre esse lugar. E aí nós começamos a orar. Quando nós começamos a orar, cara, eu nunca vi um culto tão avivado na minha vida. As pessoas gritavam: Senhor, obrigado Deus, obrigado. Elas gritavam com tanta ênfase, com tanta força. Cara, com tanta força. Aquilo me constrangeu, porque eu realmente vi que não importa o ambiente de caos que você esteja, se o reino de Deus entra ali, ele muda qualquer ambiente. Amém. E foi exatamente o que aconteceu. Porque aquele ambiente de caos, de medo, de insegurança, aquele ambiente assustador, de repente, a presença de Deus veio sobre aquele ônibus, cara, e encheu aquele ônibus. As pessoas ficaram calmas. E Deus foi glorificado. Agora pensa comigo. Caraca. Imagina se eu não tivesse ouvido a voz. Imagina se eu tivesse ficado na minha dor, Sim. Sim, sabe? sim. No meu problema, na minha carência, na minha situação, e não fosse obedecer a Deus. O que seria daquele dia? Então, assim, um grande ponto que eu quero realmente trazer como ênfase hoje para você que está nos assistindo, nos ouvindo, é: obedeça a Deus independentemente da situação que você esteja vivendo. Há sucesso nisso, há vida nisso, e de fato você vai ser levado para outro nível. Eu só posso contar esse testemunho hoje porque eu decidi saltar em cima de toda a dor que estava na minha frente, cara.